Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos explicar sobre miocardiopatia versus doença de Chagas. O conceito: miocardiopatia é a doença que acomete o músculo cardíaco, ou seja, o miocárdio. O significado da palavra miocardiopatia: miocárdio significa músculo cardíaco e patia refere-se à doença. As miocardiopatias são classificadas em dilatada, hipertrófica e restritiva. A Organização Mundial de Saúde classificou esses problemas como infeccioso, metabólico, doença sistêmica, alterações hereditárias e reações tóxicas. Doença de Chagas, conceito: é a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Apresenta uma fase aguda que pode ser sintomática ou não, podendo evoluir para as formas crônicas caso não tratada. Na fase crônica, os indivíduos desenvolvem complicações cardíacas, digestivas ou mista. Fisiopatologia da miocardiopatia. Miocardiopatia dilatada. As fibras desse miocárdio terão um aspecto fino e fraco. Então, o músculo não consegue bombear o sangue, levando assim a uma congestão. Ele afeta principalmente o ventrículo esquerdo. É a causa comum de insuficiência cardíaca. Miocardiopatia hipertrófica. Doença genética com padrão autossômico dominante, caracterizada por hipertrofia ventricular esquerda. É a principal causa de morte súbita cardíaca em jovens. Então, a função sistólica vai ficar preservada e a função diastólica prejudicada. Isso porque há uma alteração no relaxamento e na complacência ventricular. Miocardiopatia restritiva. Ocorre restrição do enchimento e redução do volume diastólico de um ou ambos ventrículos. Função sistólica normal ou aproximada do normal. As dificuldades de definir deve-se ao fato de a fisiologia ventricular restritiva ser encontrada numa grande variedade de patologias. Fisiopatologia, doença de Chagas. O barbeiro defeca ao mesmo tempo que suga o sangue do indivíduo. Ao coçar o local da picada, o indivíduo permite a entrada do tripomastigota metacíclico na corrente sanguínea. A forma tripomastigota invade as células e se transforma na forma amastigota. Formas amastigotas do parasita se reproduzem nas fibras musculares do coração, podendo originar outras formas semelhantes ou tripomastigotas sanguícolas. As formas habituais de transmissão da doença de Chagas para o homem são vetorial, transfusional, congênita e via oral, ingestão de alimentos contaminados. Fatores etiológicos: dilatada é a herança autossômica dominante e a causa comum é a doença de Chagas. Hipertrófica, 50% familiar e autossômico dominante, com expressão variável. Restritiva, ela pode ser infiltrativas devido a amiloidose, doença de Fabry, sarcoidose, hemocromatose, glicogenoses, eosofilias e infiltração neoplásica. Ou fibróticas, devido a fibrose endomiocárdica, rejeição ao transplante cardíaco e irradiação do mediastino. Fatores etiológicos, doença de Chagas. Trypanosoma cruzi é o agente etiológico.
Ele é um protozoário flagelo. No sangue, ele assume a forma tripomastigota. Já nos tecidos, ele assume a forma mastigota. Dados epidemiológicos, miocardiopatia. Cerca de 20 a 30% de todos os casos de miocardiopatia podem ser ligados a uma genética familiar. A miocardiopatia dilatada é o tipo mais comum de miocardiopatia, sendo de 5 a 8 casos por 100 mil indivíduos por ano. Dados epidemiológicos, doença de Chagas. Cerca de 95% dos casos concentra-se na região norte do Brasil. Entre 2007 e 2016, foram registrados uma média anual de 200 casos. A OMS estima aproximadamente de 6 a 7 milhões o número de pessoas infectadas em todo o mundo, sendo a maioria na América Latina. Manifestações clínicas: miocardiopatia, pele fria e pálida, fadiga e fraqueza, dor abdominal, anorexia, ortopneia, síncope, dispneia, edema no tornozelo. Manifestações clínicas: doença de Chagas. Na fase aguda, febre, chagoma de inoculação, edema unilateral de pálpebra, sinal de Romann, inchaço de linfonodos. Na fase crônica, cardiomiopatia, arritmia, megassíndromes, insuficiência cardíaca, tromboembolismo venoso. Diagnóstico clínico: miocardiopatia. Exame físico: ecocardiograma, teste de esforço, tomografia, cateterismo. Diagnóstico clínico: doença de Chagas. Radiografia de tórax, eletrocardiograma, ECG, teste de esforço, ecocardiograma e o teste de esfregaço de sangue. Tratamento da cardiomiopatia: fármacos como inibidores da ECA, diuréticos, beta-bloqueadores, digoxina. Transplante, dispositivos, mudança nos hábitos de vida. Tratamento da doença de Chagas. Objetivo do tratamento é matar o parasita, reduzir e aliviar os sintomas. É utilizado o antiparasitário benzonidazol, que é ofertado pelo SUS. Qual a relação entre miocardiopatia e doença de Chagas? Na fase crônica da doença de Chagas, ocorre a miocardiopatia. A miocardiopatia é a forma mais grave da doença e desenvolve em 10% a 20% dos indivíduos acometidos. A miocardiopatia chagásica
pode se manifestar na forma miocardiopatia dilatada, onde pode-se observar aumento dos diâmetros cavitários e queda da função sistólica de ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que está associado ao pior prognóstico. Finish? Não. Vamos aprender na prática com um caso clínico.